Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente inicia mais uma semana de aula e eu espero que você esteja super interessado e curioso para saber o que a gente vai falar hoje. Então fica ligadinho que a gente já vai começar. Preparados para a aula de hoje? Inicialmente, a gente vai estar fazendo a nossa correção de atividade sobre separação de misturas. Lembrando que essa atividade não é da semana passada, é a nossa atividade de 15 dias atrás. A gente deu uma parada para fazer a revisão e hoje a gente vai fazer a correção e continuidade da nossa aula, tá ok? Espero que vocês estejam aí com o caderno e o lápis por perto para a gente fazer essa correção perfeitamente. Fica ligadinho para que você não perca nenhum momento dessa aula. Primeiro, antes de iniciarmos, é importante que a gente relembre alguns pontos que foram explicados na nossa aula sobre separação de misturas. O primeiro ponto é que matéria, ou seja, os materiais, é tudo aquilo que compõe o universo, é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no universo. E esses materiais, por vezes, eles podem ser considerados substâncias ou misturas de substâncias. O que seria uma substância, por exemplo? As substâncias elas são subdivididas em substâncias compostas ou substâncias elementares, aonde a gente vai ter como principal exemplo de substâncias elementares os nossos átomos que são soltos no universo e são formados com as mesmas propriedades químicas e físicas. Um exemplo, por exemplo, seria o quê? O nosso oxigênio, o nosso hidrogênio, o gás hélio, o gás de nitrogênio. Esses são o que a gente considera de substâncias elementares, que são formados por átomos iguais, que são compostos por mesmos elementos químicos e físicos. Já as substâncias compostas, elas são substâncias que, pelo o próprio nome já diz, compostas, são compostos por mais de um elemento químico, que tem propriedades químicas e físicas diferentes. Um exemplo que a gente pode estar citando é o nosso H2O, ou a nossa água, como muitos de vocês conhecem assim. A nossa água ela é formada por dois elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Como você já deve saber aí de casa, o hidrogênio e o oxigênio ele não possuem propriedades iguais, nem químicas e nem físicas, e por conta disso são consideradas substâncias compostas. Além das substâncias, a gente vai ter na natureza também as misturas de substâncias. Por exemplo, eu posso ter misturas de substâncias compostas e posso ter misturas de substâncias elementares. Vai depender muito do material ou da mistura que eu quero obter. Essas minhas misturas, elas podem ser consideradas misturas homogêneas, mas também podem ser chamadas de misturas heterogêneas. E o principal motivo pelo qual ela é assim chamada é porque as misturas homogêneas são todas aquelas misturas onde a gente consegue ver apenas uma fase daquela minha substância. Por exemplo, um copo com água. Aí você vai ter um copo com água e você decide fazer um suco em pó. Você vai pegar a água e você vai pegar o suco e vai dissolver esse suco dentro da água. Quando você faz isso, você não vai saber mais diferir o que é o suco e onde está a água, porque eles vão estar misturados. Mas você só consegue ver uma fase, que é a fase, obviamente, da cor da água por conta do suco. Como você não consegue diferir aonde está a água e nem aonde está o suco, a gente chama isso de mistura homogênea. Essa mistura homogênea também, ela é muito bem observada por nós quando a gente para pensar e observar sobre o ar. O ar que respiramos, e a gente já estudou isso em sala de aula, ele é um ar que ele é composto por gás oxigênio, gás nitrogênio e nitrogênio e vapor de água. Porém, a gente não consegue ver esses elementos dentro dessas misturas, mesmo que eles existem. Por isso que é considerado uma mistura homogênea, porque você só consegue ver uma única fase da minha mistura. Já as misturas heterogêneas, elas diferem das homogêneas e o principal motivo é você consegue ver mais de uma fase dessa substância, ou seja, dessa mistura que foi formada. Um exemplo seria se eu colocasse areia, água e óleo. Se eu pegar areia, água e óleo dentro de um copo, o que eu vou conseguir observar? Eu vou conseguir observar que no fundo do meu copo eu vou ter a areia, no meio da minha coluna do copo eu vou ter a água e logo na parte de cima eu vou ter o óleo. Eu vou conseguir ver perfeitamente as três fases das substâncias que compõem aquela mistura. E assim eu chamo ela de mistura heterogênea. De modo geral, a mistura homogênea você consegue ver somente uma fase. E as misturas heterogêneas você consegue ver mais de uma fase.
Lembrando que essas misturas, elas precisam muitas vezes passar por processos de separação. E esses processos de separação, eles são feitos através de algumas técnicas de separação de misturas, nas quais a gente vai conhecer um pouco mais agora. Dentro das principais separações de misturas que a gente pode estar citando, a gente tem como, por exemplo, a decantação. A decantação é quando a gente vai fazer a separação de um material levando em consideração o seu peso, ou seja, a sua densidade. Um exemplo é quando eu quero separar areia e água. A gente vai conseguir separar fazendo o quê? Esperando que a água deixe toda a areia descer para a parte inferior do vaso e a água fique na parte superior. E desse modo a gente consegue fazer esse processo de separação. Porque o que vai ser menos denso, ele vai subir, e o que vai ser mais denso, ou seja, mais pesado, tende a descer para o fundo do recipiente. O segundo seria a filtração. A filtração, ela é um dos exemplos de separação de mistura, que é utilizada mundialmente, acredito até aí na casa de vocês, quando a mamãe de vocês vai fazer o café, utiliza-se um filtro para estar fazendo o café, né? Para estar separando a mistura, o que é sólido da mistura do que é líquido. Ou seja, o pó do café do líquido do café que vai estar saindo. E aí é uma forma de a gente estar utilizando esse método de separação. Um outro exemplo de separação que a gente estudou seria a destilação simples. A destilação simples, gente, ela vai estar fazendo a separação das misturas, levando em consideração o ponto de ebulição. O ponto de ebulição, lembrando para vocês, vai ser aquele ponto onde a água, um determinado líquido, ele vai começar a evaporar. Isso é o que a gente chama de ponto de ebulição. Um exemplo da destilação simples, um exemplo que a gente pode estar utilizando nessa técnica, é quando eu quero, por exemplo, separar um sólido, um material sólido que foi dissolvido em um material líquido. Um exemplo, quando eu quero separar sal e água. Eles têm pontos de ebulição, ou seja, pontos de evaporação diferentes. E por ter esse ponto de ebulição diferente, é que eu consigo separar perfeitamente a água do sal, aonde o sal vai ficar em um recipiente e a água vai evaporar e condensar para outro recipiente. E assim eu vou ter os meus produtos separados. Mas além da destilação simples, eu ainda tenho uma destilação fracionada. A destilação fracionada é quando eu tenho dentro de um mesmo material pontos de ebulição diferentes dos elementos que o compõem. Por exemplo, o petróleo. O petróleo, gente, ele é formado por gás, ele é formado por querosene, ele é formado por óleo diesel e vários outros componentes. E cada componente desse tem um ponto de ebulição, ou seja, de evaporação diferente, mas que são pontos de ebulição muito próximos. E por serem muito próximos, é que a gente acaba, por vezes, utilizando essa destilação fracionada. Um outro exemplo que a gente estudou é a flotação, onde a flotação é a separação, levando também em consideração a questão da densidade dos materiais, ou seja, o peso dos materiais. Um exemplo, serragem e água. A gente vai ter a peneiração, que a maioria de vocês já deve saber que a peneiração é a utilização de uma peneira para estar fazendo a separação dos sólidos, levando em consideração que os sólidos, ou seja, o material menor, vai sair pelos buraquinhos da peneira e o sólido maior vai ficar retido em cima. A catação, como muitos de vocês já devem saber, é aquele processo no qual a gente vai estar separando os sólidos bons, né, digamos assim, dos sólidos ruins, os grãos bons e os grãos ruins, quando a gente leva para uma questão de separar feijão. E, por fim, a dissolução fracionada, que vai estar fazendo a separação dos meus objetos, principalmente sólidos, levando em consideração a sua solubilidade. Um exemplo, areia e sal. Eu vou conseguir estar separando esses dois elementos, considerando principalmente a utilização desse tipo de separação. Agora que você já relembrou, é momento então da gente continuar com a nossa aula e ver se você acertou tudo, tá certo? E eu espero que sim. A nossa primeira questão, ela falava, inclusive, de um método de separação que a gente acabou de citar. Pergunta assim: é possível separar a mistura de sal e areia? Qual o método a ser utilizado e como ele funciona? Como dito anteriormente para vocês, um método mais utilizado para estar separando sal e areia é o método de dissolução fracionada, que ele vai consistir em 3 etapas principais, que é a dissolução da água, a filtração e a destilação simples.
como é que ela acontece? A gente vai estar fazendo o aquecimento da água, onde durante esse aquecimento vai ocorrer essa dissolução. Logo em seguida, a gente vai ter o processo de filtração, né? Ou seja, para fazer a separação de sal e areia, a gente vai precisar utilizar água, onde essa água ela vai ser diluída, logo em seguida ela vai ser filtrada por um filtro, e em seguida ela vai ser feita uma destilação simples, onde eu vou conseguir separar perfeitamente o sal e a areia. De modo geral, a resposta seria: sim, é possível. Para essa separação, utiliza-se o método de dissolução fracionada, que consiste em 3 etapas principais, que é a dissolução da água, a filtração e a destilação simples, ok? Vê aí se você acertou. Se você não tiver acertado, dá um pause nesse momento e vai copiar sua resposta certinha. Continuando, a nossa segunda questão, ela perguntava o seguinte: para separar a água de um refrigerante do xarope dele, qual método você utilizaria? Você já deve ter tomado refrigerante em algum momento da sua vida. E você, muito provavelmente, já deve ter percebido que quando a gente toma refrigerante, a gente não consegue distinguir aonde é a água do meu líquido e aonde é o xarope, ou seja, o que dá o sabor do refrigerante. E por não conseguir diferir, a gente conseguir só ver uma única fase dessa mistura, é que o refrigerante ele é um exemplo de mistura homogênea. E como que a gente poderia fazer para estar separando essa mistura homogênea? A gente poderia estar fazendo a utilização da destilação simples. A destilação simples ela vai fazer que aconteça a seguinte situação. Eu vou colocar o refrigerante aqui, vou estar aquecendo meu balão de destilação. Quando esse balão de destilação ele atingir o ponto de ebulição, ou seja, o ponto de evaporação da água, essa água ela vai começar a evaporar, vai passar por esse outro instrumento conhecido como condensador. Quando a água ela atinge esse condensador, ela passa por uma transformação chamada condensação, que a gente também já estudou em sala de aula, que é a condensação. É quando a minha água ela passa do estado gasoso para o estado líquido. A partir do momento que ela passa do estado gasoso para o estado líquido dentro do condensador, a minha água ela vai sair num outro recipiente. E aqui dentro do meu balão de destilação vai ter o quê, professor? Dentro do balão de destilação vai ficar o xarope do meu refrigerante. E assim, perfeitamente eu consegui, de forma esplendorosa, estar fazendo a separação de água e do xarope que dava o gosto do meu refrigerante. Bem interessante, né? E muito, muito legal de fazer também. Continuando, a nossa próxima questão era uma questão onde você iria estar indicando os métodos mais convencionais, ou seja, os métodos mais utilizados na nossa casa, para a gente estar fazendo a separação de alguns materiais. Vamos ler a questão? Dizer assim: no preparo de certos alimentos na cozinha de nossas casas, é possível aplicar algum dos métodos de separação de misturas estudados. Indique os métodos convencionais para: letra A. Que método você utilizaria para fazer café? Quem já fez café, quem nunca fez café, pergunte para o papai e para a mamãe. Como você faria café? O pai de vocês vai falar, né? Eu botaria água para esquentar, pegaria um filtro, ou então em algumas regiões como a nossa, há uma típica maneira de fazer café utilizando um pano de café, que serve também como filtro. E levando em consideração esse tipo de técnica utilizada, o nosso primeiro meio convencional de estar fazendo a separação do sólido da borra do café com o líquido que sai é fazendo o processo de filtração, tá certo? O processo de filtração é o processo que é utilizado para estar fazendo café. A nossa letra B, ela perguntava assim: para obter um suco de laranja sem um bagaço, assim como também obter um suco de acerola sem um bagaço, como que eu poderia estar fazendo para estar separando o bagaço do líquido, para ele sair lisinho, bom e de forma saborosa? O principal meio que eu poderia estar utilizando é o meio que a gente já citou anteriormente, que era também o método de filtração. Você também pode estar pegando um filtro e estar fazendo sua separação, ou até mesmo uma peneira. Você pode pegar uma peneira, que é onde os buraquinhos ela vão estar servindo de um filtro, e fazer a separação do bagaço do líquido que você quer obter. A nossa letra C, ela quer saber como você faria para limpar o arroz. Digamos que você aí na quarentena, o pai de você vem ajudar na cozinha, dá uma mãozinha aqui para fazer a limpeza do arroz. Como que você faria para fazer a limpeza desse arroz? O método mais utilizado que você poderia estar fazendo de meio convencional aí na sua casa era o método da catação.
onde você iria estar escolhendo e separando os grãos bons dos grãos ruins. E assim limparia o arroz. Esse mesmo método é o método que você poderia estar utilizando para responder a letra D, que é o método de limpar o feijão. Como que eu vou conseguir limpar o feijão? Você limpa o feijão também fazendo o processo de método convencional, catação, tá certo? A letra E, ela vem com o intuito de você propor um método que você utilizaria aí na sua casa para estar fazendo a separação das pelotas de farinha para preparar um bolo. Como que você iria separar os grandes grãos de farinha de trigo, por exemplo, para fazer um bom bolo, onde a massa sairia com a farinha de trigo toda fininha e linda? Como você já deve saber da casa de vocês, o principal meio que a gente poderia estar fazendo era o método de peneiração. Que o método de peneiração você iria conseguir separar as pelotas grandes das pelotas pequenas e assim ter uma farinha de qualidade fininha para fazer a sua receita aí da sua casa. Continuando, a quarta questão, ela pergunta o seguinte: dos métodos de separação estudados, qual é o adequado para a separação de uma liga metálica? Uma liga metálica, gente, na realidade, é um metal que ele é formado por a união de dois outros metais. Um exemplo que a gente pode estar citando é o ouro 24 quilates. O ouro 24 quilates, na realidade, ele é a união do ouro com outros metais. Como que a gente poderia estar fazendo essa separação? A principal forma da gente estar fazendo separação era uma fusão fracionada. A fusão fracionada é quando eu vou estar fazendo o quê? Vou estar aquecendo o meu metal que eu quero fazer a separação. Um dos meus metais ele vai acabar ficando no estado líquido e o outro metal vai ficar no estado sólido. E assim eu tenho uma separação perfeita. Como já dito anteriormente para vocês, um exemplo que poderia estar utilizando para fazer essa fusão fracionada é se eu quiser separar o meu ouro dos demais metais que fazem parte do ouro 24 quilates e assim obter de forma separada os materiais que compõem uma joia ou um determinado elemento que tenha esse tipo de ouro, tá certo? Responda aí na casa de vocês com bastante calma, dá um pause antes de você iniciar, que a gente está indo agora para a nossa última questão. A nossa última questão é uma questão que a resposta é pessoal. Eu vou estar dando aqui algumas sugestões, mas se você tiver feito de uma outra maneira, envia para mim, manda para o papai e a mamãe mandar uma foto para mim através do WhatsApp ou através lá do site do SESC Objetivo, para que eu veja os métodos das misturas que você acabou utilizando aí. Ela faz o seguinte: quais misturas e quais métodos de separação podemos observar na cozinha da nossa casa? Eu acredito que é uma ótima pergunta para um momento de quarentena, já que vocês estão a todo momento em casa, muitos de vocês já devem ter observado o papai e a mamãe fazendo, preparando algum alimento. E quais os principais misturas e métodos que vocês poderiam ter observado? Eu citei aqui algumas sugestões, como por exemplo a catação de feijão, quando a mãe vai preparar a comida. A gente pode estar observando também a filtração do café, onde eu vou estar misturando o café com a água para estar fazendo o meu líquido, né? O café que muitas vezes alguns de vocês devem tomar logo de manhã cedo. E para fazer essa separação do sólido com o líquido, eu utilizo o processo de filtração. E um terceiro exemplo é a peneiração. No caso da farinha de trigo para fazer um bolo, uma torta, ou seja lá o que você pretende fazer com seu papai e com sua mamãe, tá certo? Dado o fim agora, nessa parte da correção da nossa atividade, a gente vai finalizar uma parte do nosso conteúdo falando um pouco sobre a destilação do petróleo. Gente, o interessante é que eu quero que vocês passem a enxergar que em basicamente tudo que nos cerca ocorre processo de separação. Mas como assim, professora? Eu nunca nem vi petróleo. Você nunca viu petróleo, mas você já viu, por exemplo, papai e a mamãe no posto de gasolina colocando gasolina para fazer um passeio com você. Quando ela coloca a gasolina no posto, significa o quê? Que aquela gasolina ela é resultado de um processo de separação que o petróleo ele passou. O principal meio de fazer a separação do petróleo é utilizando duas técnicas principais, que é a decantação e a filtração. Lembrando, gente, que são processos, ou seja, técnicas que elas são extremamente necessárias para fazer, porque o petróleo, quando ele é extraído do solo, ele vem cheio de resíduos que, de certo modo, não são resíduos que deixam ele com a qualidade que ele realmente precisa ter para servir de futuras utilizações por nós. E por conta desses resíduos é que ele precisa passar por essas técnicas de separação. Primeiro ele passa por um processo de decantação e logo em seguida ele passa por um processo de filtração,
para quando ele finalizar esses 2 primeiros processos, ele enfim passar para um processo de destilação. Vamos agora entender como ocorre cada processo. No processo de decantação, gente, como é que vai acontecer? Ele vai ocorrer vai ser usado para separar a água do petróleo. Como vocês podem ter visto aqui na imagem anterior, o nosso petróleo geralmente ele é utilizado, ele é encontrado no fundo dos mares. Se ele é encontrado no fundo do mar, significa o quê? Que quando ele é extraído, além dos resíduos de grãos maiores, como a areia, a argila, ele vem também trazendo na sua constituição partículas de água e até muitas vezes água líquida. E por conta disso, é feito inicialmente o processo de decantação, onde esse processo de decantação ele vai ser utilizado para separar a água do petróleo. É aquecido a água aqui, como vocês podem estar vendo, e durante esse processo de aquecimento ocorre o quê? Ocorre a evaporação da água e aqui no fundo do meu recipiente vai ficar apenas o petróleo, né? Ainda contendo os resíduos sólidos. Lembrando que aqui eu só fiz a separação inicialmente da água e do petróleo. Logo em seguida, eu vou fazer o processo de filtração. Lembre-se, agora eu já tenho o meu petróleo. A única coisa que eu estou precisando fazer é separar os resíduos, ou seja, os grandes grãos, ou seja, as partículas maiores, como as partículas de areia e argilas desse meu líquido. Aí eu vou fazer um processo de filtração. Aonde nesse processo de filtração eu vou utilizar um funil e um filtro. E aí eu vou estar colocando o meu petróleo. Durante esse processo, tudo que é partícula grande, ou seja, partículas maiores, vai ficar retido aqui no meu funil e o petróleo vai passar para o meu outro recipiente. Ah, professora, então agora finalizou. Não é bem assim, meu filho. Ainda tem um pouco mais. Feito o processo de decantação e filtração, a gente, enfim, chega no processo de destilação do petróleo, que consiste em quê? Como eu disse para vocês, o petróleo ele é formado por vários elementos, como, por exemplo, querosene, óleo diesel, gás, óleo lubrificante e várias outras coisas que compõem. Muitos elementos que compõem esse petróleo. E são elementos que, na maioria das vezes, eles têm pontos de ebulição diferentes. E para uma indústria que faz a extração do petróleo, ela não quer perder nada, porque todos esses elementos que compõem o nosso petróleo, ele é utilizado no dia a dia e é vendido pelas grandes indústrias para ser utilizados por nós. Eles colocam um petróleo bruto, ainda sem somente o que foi separado dele aqui, que eu quero que vocês lembrem novamente, foi a água e as partículas maiores. Eles colocam o petróleo bruto dentro de uma fornalha. Essa fornalha ela vai ser ligada com uma outra grande fornalha. Dentro dessa fornalha maior, ela vai ter vários pratos, é como se realmente fosse pratos. E é o que acaba acontecendo, gente. Esse petróleo bruto, ele vai passar por um processo de aquecimento dentro dessa fornalha. E quando ele passar por um processo de aquecimento, os meus elementos, eles vão começar o quê? Vão começar a se separar, porque eles possuem pontos de ebulição, ou seja, pontos de evaporação diferentes. Por exemplo, o meu gás, que é o gás que vocês utilizam na casa de vocês, na cozinha, ele tem um ponto de ebulição, ou seja, ele começa a evaporar quando ele atinge a temperatura de 100 graus Celsius, 150 graus Celsius. Ou seja, quando ele atingir esse ponto de ebulição, ele vai ficar retido, ou seja, preso dentro de uma das bandejas que está dentro dessa fornalha maior. A gasolina tem ponto de ebulição 200 graus. Aliás, o querosene, desculpa, a gasolina é 150 graus. O óleo diesel, ele vai ter ponto de ebulição 300 graus Celsius, o óleo lubrificante 370 e outros resíduos como parafinas, ceras e pistas, eles vão ter a nossa ponto de ebulição de 400 graus. E esses elementos, eles vão ficando divididos dentro dessas fornalhas, dentro dessas bandejas que ficam dentro dessa fornalha, e depois eles são separados em recipientes diferentes. E assim são levados para a indústria para se produzir uma série de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Como exemplo das utilizações, a gente vai ter, por exemplo, o nosso gás, né? Como muitos de vocês já devem saber, que é muito utilizado pelos pais aí na casa de vocês, na cozinha. Os produtos químicos, como o solvente, que ele vem, né, a partir da utilização do querosene e de outros elementos que compõem esse petróleo. Os combustíveis que são utilizados por nós para fazer os nossos veículos funcionários, como é o caso da gasolina, o querosene e o óleo diesel, que é utilizado nos aviões e também é bastante utilizado, por exemplo, nos trens.
E fora, por exemplo, os outros elementos que são utilizados para fazer as nossas estradas, porque parte dos elementos que ocorrem da destilação do petróleo, ele é utilizado, por exemplo, para fazer o asfalto, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se não tiver compreendido, volta um pouquinho o vídeo para você ver tudo novamente. Agora, para a gente finalizar, a gente vai estar entendendo que o tratamento da nossa água, que é a água potável, que é a água que é boa para a gente beber, ela também passa por um processo de separação. E esse processo de separação, gente, ela ocorre dentro de uma estação de tratamento de água. Aqui em Campo Maior mesmo, a gente tem uma estação de tratamento de água, onde a nossa água é tratada antes dela chegar nas torneiras da nossa casa, para que assim a gente tome uma água de qualidade. Mas lembrando, gente, que infelizmente esse tratamento ele não ocorre em todas as regiões do Brasil. Tem muitos lugares do nosso país que, infelizmente, as pessoas bebem água sem ser tratada e, em virtude disso, acaba contraindo várias e várias doenças que acabam, de certo modo, colocando em risco a sua saúde. Vamos lá conhecer um pouco mais agora sobre o tratamento da nossa água, como que ele ocorre e aonde cada etapa. Primeiro, vamos imaginar o seguinte, a gente tem uma represa, um rio, onde esse rio ele não vai ter uma água potável, uma água própria para o nosso consumo. Essa água que vem desse rio, ela vai entrar dentro de um recipiente e dentro desse recipiente ela vai começar a passar por um processo de floculação e coagulação. Esse processo de floculação, como a gente já viu anteriormente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a separação da água de alguns elementos sólidos, fazendo, por exemplo, subir uns elementos de densidade diferentes. Logo depois que ocorre o processo de floculação, a nossa água passa para um segundo tanque, onde nesse segundo tanque a gente vai fazer um processo de decantação. Onde no processo de decantação, por exemplo, eu vou conseguir fazer a separação da água e da areia que tinha aqui dentro desse riacho. E assim a gente vai ter a obtenção somente do líquido. A professora agora está pronta para a gente beber? De modo algum, gente. Passado pelo processo de decantação, eu vou passar a minha água agora no estado totalmente líquido, longe de todo e qualquer tipo de sólido, para um terceiro tanque, onde nesses tanques eles vão passar por um processo de filtração, onde nessas filtrações eles ainda vão purificar ainda mais esse líquido que está sendo recebido. Por quê? Por alguma eventualidade, pode ser que no processo de decantação nem todas as partículas tenham sido totalmente excluídas. E por conta disso, no momento da filtração, eles vão estar em busca de algum elemento, alguma partícula sólida que ainda ficou retida na minha água. Esse processo de filtração ele acontece num grande filtro e dentro desse tanque de filtro é como se ele tivesse uma imensa malha e nessa malha ela faz a divisão da minha água no estado líquido de qualquer outro material sólido que venha a se encontrar nela. Passado o processo de filtração, agora tá bom pra gente beber, professor? Não, gente, calma aí. Além do processo de filtração, quando a água chega, né, se for separada de todo e qualquer tipo de material sólido, ela passa por um processo de desinfecção. E nesse processo de desinfecção é utilizado um produto que é conhecido como cloro. E ele tem como principal função estar matando as bactérias, vírus e qualquer que seja o tipo de micro-organismo que venha muitas vezes atrelado a essa minha água. E assim a gente possa ter uma água de qualidade, uma água boa e potável chegando na nossa casa. Desse modo, depois do processo de desinfecção, a minha água ela vai para um último tanque, que é os tanques de reservatório de água. E aí sim, gente, a partir desses tanques, essas águas elas vão acabar chegando nas torneiras da nossa casa e sendo consumida pela gente. Veja só que é uma viagem, gente, que a água faz até chegar à nossa casa. E eu queria dizer para vocês que isso acontece a todo momento. Por isso que é necessário e de extrema importância que a gente conserve e utilize a água que a gente recebe na nossa casa de forma consciente, uma vez que muitas pessoas, infelizmente, não têm a mesma sorte. Gente, a nossa aula de hoje ela está chegando ao fim. Em virtude disso, como eu sei que vocês já receberam o livro de vocês, né, do segundo bimestre, a nossa tarefa é uma tarefa do nosso livro, que é a tarefa de número 9, que se encontra na página 39 e 40. Faça essa tarefa direitinho, envia para mim para que eu possa ver como que você está saindo, como é que está sendo a sua evolução em relação ao conteúdo, que eu quero te acompanhar e ver como é que você está conseguindo aprender, mesmo através das aulas remotas. E eu acredito que vocês estão conseguindo aprender bastante.
No mais, espero que vocês estejam bem, fiquem em casa, evitem sair, ainda mais nesse momento que aqui na nossa cidade os casos de coronavírus estão aumentando. Se extrema e última alternativa seja necessário sair, utilize máscaras, utilize álcool em gel ao retornar em casa e se proteja, gente, porque o principal motivo da gente estar em quarentena é para que esse momento ele passe logo e a gente retorne à nossa vida normal e principalmente às nossas aulas presenciais. No mais, eu quero que vocês saibam que eu estou morrendo de saudade de vocês e estou contando os dias para que o nosso encontro presencial ele ocorra novamente. Mil beijos para vocês e até a próxima semana.